Olá! Hoje temos a honra de receber aqui no nosso programa Por Dentro da Lei a doutora Rita Lucarini, advogada militante em São Paulo, formada desde 1997, inscrita na Ordem dos Advogados desde 1998, que já militou durante 20 anos na área trabalhista empresarial, há pouco mais de 10 anos, não menos, né? Milita na área de direito de família. Um pouco menos. Um pouco menos, mas com uma longa jornada aí durante esses 25 anos de ordem, de Sim. carteira da OAB, 25 doutora. anos. 25 anos de carteira da OAB, aí na militância, né, na advocacia. E sempre buscando novos conhecimentos, novas áreas e para trazer sempre a atuação de uma forma mais que atenda melhor mesmo, assim, todos os nossos clientes, que a gente possa esclarecer. Então, isso é importante. E a área do direito de família foi uma área que eu comecei a militar posteriormente, a trabalhista, mas é uma área muito, muito interessante, muito rica, e a gente tem aí uma gama de assuntos que a gente pode falar, pode desenvolver, e que isso é importante para todo mundo, né? Porque o direito de família está no nosso dia a dia, mesmo a gente achando que não. Que maravilha. Hoje, qual o assunto que a gente vai principalmente centralizar ele? Eu acho que a senhora preparou um material para a gente conversar um pouco sobre inventário. Isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre inventário, né? O que é um inventário, E o que como é um fazer um inventário. doutora? O inventário, na verdade, ele é quando você faz o levantamento de todos os bens, dívidas e obrigações do patrimônio de uma pessoa que faleceu, né? Então na verdade, você apura todo esse patrimônio de uma forma que você possa passar esse patrimônio aos herdeiros dessa pessoa que faleceu. Tá. Né? E existe prazo para entrar com o inventário após a morte do doente? Então, existe um prazo, né? Embora algumas pessoas façam posteriormente, mas o ideal é que as pessoas deem entrada nessa questão, nesse processo chamado inventário, em até 60 dias após o falecimento da pessoa. Por conta após esse período é possível também ser feito, mas aí a gente já tem aí a aplicação de algumas multas pelo atraso. Mas o ideal é que seja feito dentro do prazo de 60 dias. Essas multas seriam com decorrência ao pagamento dos impostos que são pagos ao final do inventário? Sim, você tem essas multas que são pagas. Tanto a questão das custas judiciais e da questão dos impostos em relação ao patrimônio. Tá. E normalmente se recolhe, então, sobre um percentual. Se uma família tem uma casa, se aquele falecido deixou uma casa, um carro e, enfim, e 2 chácaras, esse patrimônio é somado, é isso? Sim, você faz o levantamento de todo o patrimônio e, em cima do valor apurado, você tem uma alíquota do imposto que você vai pagar pela transmissão da propriedade desses bens para os herdeiros. E aí é em cima de todo o patrimônio apurado. Tá. A doutora falou assim, se eu tenho uma família, um decujus, né, que Sim. chama o falecido, tecnicamente Sim. falando, né? Decujus é uma palavra em latim, mas se eu tenho um falecido... A doutora falou 60 dias para entrar. 60 dias para... Em 60 dias eu não consigo levantar esses valores, a quantidade de patrimônio. Como que a gente trabalha com isso? Não, o ideal é assim, você precisa dar a entrada nesse processo e não necessariamente nesses 60 dias você já apresentar todo esse patrimônio, né? Você pode pedir um prazo para que sejam apresentadas essas que a gente chama de primeiras declarações, que é todo o patrimônio apurado, né? Então, e não necessariamente também você precisa fazer o recolhimento desse imposto para dar entrada no inventário, né? O importante é que você comunique que houve o falecimento. E depois aí no decorrer do processo a gente pode ir
juntando o patrimônio Pode, que você a pode- pessoa deixou para fazer o Exatamente. inventário. Vai fazendo a partilha. levantamento dos bens. Você está falando aí de imóveis, de bens móveis que tenham algum valor, que seja um valor substancial para ingressar nesse inventário também. Né? Então, nem sempre os herdeiros... É que assim, além de ser um momento muito delicado para a família, né? Você está aí vivendo um momento de um luto, a perda de uma pessoa querida, né? Então, às vezes, a família não está não tá nem preparada para esse tipo de situação, né? Mas, então, ela pode pedir, ela pode fazer a abertura desse processo e, no decorrer desse processo, ela ir atendendo às exigências legais para fazer essa transmissão. Ah, interessante. É porque realmente a gente pondera isso, né? Às vezes a pessoa não tem condição emocional, né? De estar um pós-luto num prazo de 60 dias. É muito curto, perto de uma situação toda de modificação familiar. Quem são normalmente os herdeiros desse falecido? Normalmente, os herdeiros, assim, você tem no que a gente chama de uma linha sucessória, né? Os herdeiros, eles são os filhos, né? Os filhos diretamente, os descendentes de uma linha. Se você não tem filho, então eu estou falando dos netos. Se você não tem filhos, não tem netos, aí eu estou falando dos pais, né? Dos ascendentes. O cônjuge também, hoje, ele está equiparado à questão de herdeiro também. Então, normalmente, esses são os herdeiros. E aí, no caso, não havendo, né, nem descendentes, nem os ascendentes, nem o cônjuge, a gente tem a sucessão pelos irmãos, pelo que a gente chama, tecnicamente, dos parentes colaterais, né? Então, aí seriam os irmãos, os sobrinhos, os tios. Mas, via de regra, a gente está falando dos filhos e, no caso de ausência dos filhos, dos pais. Doutora Rita, eu fiz uma leve, assim, um pré-questionamento aqui, porque é um assunto que eu acho que é de grande relevância e também um assunto que me traz muitas curiosidades. O inventário, ele pode ser aberto por quem? O inventário ele pode ser aberto por qualquer um dos herdeiros, né? Por qualquer uma dessas pessoas dos herdeiros, ou até mesmo de um terceiro interessado, mas aí é uma outra situação. Mas, assim, via de regra, qualquer um dos herdeiros, eles podem pedir a abertura desse inventário. Inclusive o viúvo, o cônjuge, sim, também é considerado herdeiro, como né? ele está equiparado a herdeiro também. Qualquer um dos herdeiros interessados aí na partilha desse patrimônio, eles podem impedir a abertura do processo. E o inventário, normalmente, existem duas opções de serem realizados. Sim. Hoje nós temos duas opções de fazer esse inventário via judicial, mas hoje também você tem a possibilidade de fazer esse inventário através de escritura pública, através de um cartório, né? Que é o que a gente chama de um inventário extrajudicial, né? Então, você tendo todos os herdeiros capazes, né? Herdeiros maiores de 18 anos, e eles têm aí um consenso em relação à partilha. Então, hoje você consegue fazer esse inventário mesmo num cartório. Tá. E todos os direitos de heranças estarem regulares também, acho que também deve ser uma exigência. Por exemplo, se eu tenho um imóvel que eu tenho... Não sei, eu estou entrando numa margem aqui bem jurídica, mas se eu não tenho a constatação de que aquele imóvel é do falecido, do inventariado, eu consigo fazer isso extrajudicialmente? O inventário extrajudicial, ele pressupõe que você tenha todo o patrimônio apurado e ele esteja regular, né? Então, se você tem algum outro... Vamos imaginar, o que você pode fazer. Eu tenho um imóvel do falecido que ele não tinha, na verdade, a propriedade daquele imóvel, né? Ele tinha os direitos sobre aquele imóvel, o direito de uso, alguma coisa nesse sentido. Aí você pode pensar na partilha dos direitos, né? Mas o ideal é que seja tudo regularizado, porque uma vez feita a partilha, lavrada a escritura pública, aí você leva a registro esse inventário no cartório de cada um desses imóveis. Tá, perfeito. Esse cálculo que a senhora falou, esse valor de custo, normalmente, como ele é feito? O valor, quando eu estou falando do inventário judicial, a gente tem a questão das custas processuais,
né? E essas custas, elas têm aí uma variação de acordo com cada estado, né? São custas do próprio Tribunal de Justiça, atribuída pelo Tribunal de Justiça de cada um dos estados. E aí você tem o imposto, que é o imposto de transmissão, né? O ITCMD, que é o imposto de transmissão causa-mortes. É um percentual também que isso varia muito de estado para estado, mas é sobre o total do patrimônio que é calculado esse valor. Tá. E aí, hoje, no estado de São Paulo, a senhora sabe informar qual mais ou menos o valor? É ITCMD. ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Aqui em São Paulo, assim, salvo engano, ele está em 4% hoje, esse percentual do imposto de transmissão, que é calculado sobre o total do patrimônio. É um assunto muito amplo, né, doutora Rita? Sim, tem, porque tem algumas... além dele ser um assunto amplo, ele é uma questão que, assim, as pessoas podem... não dão a importância que é necessária, porque às vezes você tem toda uma questão de um patrimônio que você precisa partilhar, porque, assim, a sucessão, ela vai ocorrer no momento da morte da pessoa, né? Então, assim, a pessoa faleceu, tem os herdeiros, ocorreu o que a gente chama de sucessão. Mas a transmissão do patrimônio, né, a transmissão da propriedade, você poder dispor daquele patrimônio, né, seja para uso, para venda, você só vai conseguir fazer isso transferindo a propriedade para os herdeiros, né? E isso você só consegue fazer através do inventário, através da partilha de todo esse patrimônio, né? E isso permite que os herdeiros possam usufruir daquilo que foi construído e eles possam usufruir livremente daquilo que agora é deles por direito. E por que o inventário demora tanto? Na verdade, o inventário, às vezes o que demora, né, dentro de um inventário é a questão de você conseguir documentação do patrimônio, documentação dos herdeiros, fazer todo esse levantamento, né? Então, ou quando as partes elas não estão de acordo com aquela partilha que está sendo proposta, então aí você precisa da intervenção do judiciário, da intervenção de um juiz, para determinar, para dizer o que é de cada um deles, né? Agora, quando você tem as partes em acordo sobre a partilha, sobre o patrimônio, sobre o que caberá a cada um deles, e são todos capazes, você consegue fazer esse inventário, especialmente se ele for extrajudicial, né? Ele é feito de uma forma muito ágil e muito rápida. Ele é muito tranquilo. Você só tem mesmo esse problema quando você começa a esbarrar nessa questão de divergência na partilha, ou a questão, por exemplo, você não tem o dinheiro para recolher as custas que são necessárias para fazer aquele inventário, então aí você vai pedir para o juiz um alvará porque isso é possível, né? Então, assim, eu não tenho o valor para pagar o ITCMD, então, mas tem um patrimônio que você pode fazer, é pedir para o juiz um alvará judicial para vender algum daqueles bens, para que sejam pagas as custas desse inventário, né? Então, aí, às vezes, pode demorar a questão de levar a venda, fazer a venda. Então, são esses detalhes que podem atrasar o inventário. Então, se o nosso público tiver sem condição, teve falecimento de alguém da família e tiver sem condição de entrar com os valores, de arcar com os valores do patrimônio deixado pelo decujus, pode pedir para o juiz a liberação para a venda daquele patrimônio, a fim de arcar com as custas. E aí o juiz dá ou não, concede ou não, o alvará para a venda. Sim, você tem uma situação assim, até para ilustrar, eu tive recentemente uma situação de um inventário, né? Não era apenas um imóvel, eram mais imóveis, mas assim, os imóveis também que estavam sendo inventariados, eles tinham débitos de IPTU. Eles tinham outros débitos, não só relativos a esse imposto que é decorrente aí da transmissão do patrimônio. E o que nós pedimos nós pedimos um alvará para que pudesse ser vendido um desses imóveis. O juiz liberou esse alvará, né? O inventariante, ele se responsabiliza
por isso, né? Esses depósitos são feitos todos judicialmente. Então, o juiz liberou, por alvará, a venda de um imóvel. Esse imóvel foi vendido. Com o valor apurado desse imóvel, foram quitadas não só o imposto de transmissão, né, as custas do inventário, como também foram quitados os débitos de IPTU desse imóvel. Né? E aí o valor, a sobra desse valor, posteriormente ela foi partilhada igualmente entre os herdeiros. O advogado da área de família precisa saber de tudo um pouquinho, né? Você tem algumas situações assim que por que você precisa, às vezes, você tem que se aprofundar, né? Porque você tem situações em que você faz um alvará judicial, você chega no que a gente chama de um formal de partilha, que é onde você faz toda a distribuição do patrimônio para os herdeiros, e no momento em que você pega esse formal de partilha e leva para registro, principalmente nos cartórios de registro de imóveis, o cartório do registro de imóveis ele tem uma série de exigências que ele não aceita o registro daquele formal. Né? Assim, você vai dizer para mim, poxa, mas uma coisa que o juiz deferiu e o cartório às vezes não aceita, isso pode acontecer. Sim, então aí você tem que ter todo esse cuidado para que você também tenha no formal de partilha, né? Você já tem que na inicial, nas declarações, quando você apresenta essa partilha para o juiz, você já precisa conduzir de uma forma que você tenha o formal de partilha, de um modo que você vá conseguir pegar este formal e levar para o registro e que você vá conseguir efetivamente fazer esse registro. Aí isso implica também de você ter que ter algum conhecimento em relação às normas dos cartórios de registro, principalmente os registros de imóveis. Que é onde você faz tem também a área de benefícios previdenciários, do Decujus, que aí seria atuação junto ao INSS, benefícios trabalhistas, que o espólio entra com a ação trabalhista, caso não seja recebido as verbas rescisórias, né? Então, é uma abrangência, um leque de possibilidades e de direitos que esses inventariantes têm, né? Que os herdeiros têm. Uma coisa que é muito comum, né, que às vezes a gente pede e faz a busca, é na questão de contas correntes, de aplicações, de valores guardados em alguns bancos, né, porque às vezes os herdeiros nem sabem como é feita essa busca? É através de pedido para o judicial também. Você pode fazer esse pedido e aí o juiz pede ofício aos bancos para que informe a existência ou não de valores. Isso é direcionado ao Banco Central, né? Sim. Diretamente o Banco Central distribui entre os bancos. Você faz um pedido, um ofício que você vai pedir a expedição desse ofício para que o Banco Central oficie os bancos para que eles informem se no nome daquela pessoa que faleceu, se ela mantinha uma conta corrente, uma conta poupança, investimentos, se ela tinha previdência privada naquele banco, algumas coisas nesse sentido, né? E isso tudo traz para o inventário? Traz tudo para o inventário. Isso tudo vem para o inventário, tudo isso passa a ser, depois ele será partilhado entre todos os herdeiros de uma forma igualitária. Tá. E com relação a dívidas? As dívidas também, assim, uma coisa que é importante, assim, é importante a gente dizer as dívidas não nossas, as dívidas do Decujus, né? É importante a gente dizer, assim, que ninguém herda dívida, né? Você não herda uma dívida. O que pode acontecer é que você tem, assim, essa pessoa que faleceu, ela tinha um volume tão grande de dívidas, ou mesmo assim, aquele patrimônio dele tinha sido dado em garantia de algum empréstimo, alguma situação assim. O que pode acontecer é que o patrimônio dessa pessoa que faleceu tenha que ser utilizado para pagar as dívidas que ele deixou. Mas vamos imaginar que ele deixou um patrimônio de 50 mil reais e deixou uma dívida de 150 mil reais, né?
Então, uma vez comprovadas essas dívidas e pagas essas dívidas, não sobrou, não pagou tudo. Ficou ok. negativo 50 mil. Ficou negativo 50 mil, ok. Então, assim, a pessoa que tem essa dívida vai ficar com essa dívida não passa para os herdeiros, né? Você não obriga os herdeiros ao pagamento dessa dívida. Ninguém herda a dívida. Você pode não herdar, pode não sobrar patrimônio para que você herde, mas você não vai herdar a dívida. Tá, perfeito. E com relação ao inventário formal, né, assim... O judicial. Comum, desculpa. Comum, tá. Comum. Tendo todas as partes maiores, sendo 3 filhos só que o falecido deixou de herança, não tinha mais cônjuge e tudo mais. Esse patrimônio total é dividido em 3, percentual para cada um. Sim. No filho mais velho não tem direito mais do que o outro filho, nada disso. Não. Até uma questão assim, interessante, porque você tinha, não num passado muito distante, você tinha a questão dos filhos que eram legitimados, né? Que eram aqueles filhos que tinham nascido fora do casamento civil. Então, na hora de concorrer na herança, ele não concorria com o mesmo percentual. Hoje não, hoje isso acabou, né? Então, hoje, inclusive, assim, até mesmo a questão de um filho adotivo. Tá? Então, assim, filho é filho, a Constituição, em 88, a lei que parou a condição de filho. E não tem, na questão da herança, não tem nenhum privilégio para nenhum dos herdeiros. Então, eles vão concorrer em percentuais iguais nessa... O que você tem uma situação, é importante dizer assim, que a gente, quando está falando do inventário, a gente está falando dos bens que foram deixados por aquela pessoa, e sobre os quais ele não dispôs durante a vida dele, né? Então, o que acontece? Você pode... Uma providência que é tomada no inventário é você fazer uma busca de um testamento, né? Para você verificar se essa pessoa deixou algum testamento. Porque a pessoa em vida, ela pode dispor de 50% do patrimônio dela em testamento, né? Então, ela pode dispor desse patrimônio para um amigo, para uma instituição, para uma outra pessoa, ela pode fazer essa disposição, né? Então, também é importante dizer que quando eu falo em inventário, nessa partilha, igualmente entre os herdeiros, assim, eu estou falando sempre do patrimônio que foi deixado, e se houver um testamento, essa parte que foi deixada em testamento, ela não vai entrar nessa partilha. É daquela pessoa que recebeu esse legado da pessoa que faleceu. Tá. É ótima pauta. Hoje a gente estava conversando com a diretoria da TV das Artes, doutora Rita, falando justamente, então está já convidada a retornar aqui para falar um pouco de testamento, que eu sei que também é um assunto bastante relevante e interessante. Sim. Então, existe também um centro onde você busca uma certidão negativa de testamentos, é isso? Você pede essa certidão num cartório central, porque o testamento, até para que ele tenha uma validade jurídica, né, e que ele não... Para que você tenha conhecimento, é importante dar publicidade. E isso você faz através de um cartório de registro. E aí, quando você pede, você pega essa certidão e os cartórios vão informar a existência ou não de um testamento. E o testamento nada mais é do que uma declaração de última vontade, né? Sim. Isso é importante. O testamento, ele você vai sempre... a importância do testamento é justamente o que aquela pessoa em vida, qual era a vontade dela em relação àquele patrimônio que ela poderia dispor, o que ela quer fazer com aquilo, né? Para quem ela quer deixar aquilo. Então, e você sempre tem que prezar muito por essa questão da vontade mesmo do testador, né? E ela é respeitada, ela tem que ser respeitada. Que bacana. Eu sei que há algumas divergências, não querendo introduzir o assunto, mas, por exemplo, o pai, nesse exemplo que a gente deu anteriormente, um pai falecido que não tem esposa e tem 3 filhos,
que têm iguais direitos, ele não pode privilegiar em testamento, a não ser que cumpra outros requisitos excepcionais, né? Você Que tem, seriam aí para fazer um testamento privilegiando algum deles. Só. a questão do testamento, ela é uma questão mais... que a gente pode se aprofundar em outro momento sobre esse tema, né? Até as cláusulas sobre o que é possível clausular num testamento, né? O que não é possível. O testamento, basicamente, ele visa essa questão patrimonial, mas você também pode deixar em testamento algumas questões de natureza pessoal, né, de natureza existencial também. Eu gostaria que fosse feito tal coisa, eu gostaria. Mas basicamente o testamento ele tem a natureza aí a natureza de divisão patrimonial, né? E aí que eu estava dizendo, você tem questões que vocês são possíveis deixar em testamento e outras que não são possíveis. Tá, perfeito. O que mais que a senhora pode trazer dos benefícios de fazer-se um inventário extrajudicial? Olha, eu diria hoje, né, o inventário extrajudicial, ele é primeiro porque como você vai fazer, você faz isso perante um cartório, né, você faz isso perante a um cartório de registros, primeiro você já cumpre todos os requisitos daquele cartório para poder registrar esse seu inventário. A segunda questão é a rapidez, né? Hoje você leva... É importante dizer também assim, independente desse inventário ser judicial ou extrajudicial, né? As pessoas vão... ele sempre tem que estar assistido por um advogado, né? Seja um advogado que está assistindo a todos os herdeiros ou um advogado que individual para cada um deles. Mas eu diria que o extrajudicial hoje, ele tem a vantagem de ser um procedimento mais rápido, mais assertivo, né? E que possibilita... Hoje, eu fiz recentemente nós fizemos um cartório, nós fizemos em cartório um inventário, né? De uma senhora faleceu com 80 e poucos anos, e deixou filhos, deixou netos, porque ela já tinha filhos que tinham falecido. Então, assim, a linha sucessória era... Mas, enfim, nós conseguimos fazer isso em cartório, e esse inventário a gente conseguiu cumprir. Nós conseguimos o registro final desse inventário, essa partilha, num prazo de 45 dias. Se as pessoas estão de acordo, se são todos maiores, a rapidez do extrajudicial, isso é muito maior. E com 45 dias, você já tinha entregue o trabalho de partilha de bens para todos os herdeiros dessa família? Só para que eles levassem em... A cota parte. Levassem a registro, no registro de imóveis, o que tinha sido partilhado. Então, quando tem imóveis, a gente... Num caso extrajudicial, acho que também no caso judicial, mas assim que é feita a partilha, você leva aquela partilha a registro para que aquilo fique registrado na matrícula daquele imóvel, né? Que agora é pela divisão do espólio. Exatamente. Dos herdeiros. Então você tem a matrícula do imóvel, a gente brinca que é a certidão de nascimento do imóvel, né? A vida daquele imóvel. E por que o menor não pode... Desculpe, eu interrompi. Eu gostaria de saber, por que o menor não pode participar? Por que o menor não pode fazer extrajudicialmente? Pela questão do que... É uma questão técnica da questão da capacidade total de um menor, né? Então, porque você tem hoje, entre os 16 e os 18 anos, esse menor ele precisa ser assistido, né? E sempre que você envolve menores ou qualquer tipo de incapaz, né? De qualquer motivo de incapacidade dentro de um processo de inventário, necessariamente você precisa da manifestação do Ministério Público, né? Para verificar se está sendo observados os direitos daquele menor. Então é por isso que tem que ser feito judicial, né? Embora... O Ministério Público nada mais é, então, do que um fiscalizador legal em prol dos menores incapazes. Dos incapazes de um modo geral. É que o menor se enquadra já nos incapazes, né? Então, de um modo geral, o Ministério Público, ele vai, entre outras palavras, ele vai ali para olhar, para ver se todos os direitos desse menor, eles estão sendo respeitados, se isso está sendo cumprido, né? E a mesma coisa acontece quando você tem uma pessoa que
tem algum tipo de interdição, uma curatela, alguma coisa nesse sentido, ou alguma outra incapacidade. Então, o Ministério Público sempre vai se manifestar nessa questão. O que não é possível fazer essa manifestação do Ministério Público no extrajudicial, porque o extrajudicial você faz isso através de uma escritura pública, que é levada a registro. Então, você não tem nem manifestação do judiciário nesse inventário feito em cartório. Ali é a vontade... Claro, você segue as regras, mas está prevalecendo a vontade das partes ali. Capazes. Capazes, sempre capazes, Sim, capazes. E, normalmente, inventário segue ou não? Ou se pode requerer ou não segredo de justiça? Via de regra, ele não é... O rito dele não é em segredo de justiça. A não ser que você tenha dentro desse inventário alguma situação que você possa pedir ao juiz que decrete, né, que esse processo corra sob segredo de justiça, né, por alguma questão justificável, mas via de regra não. Via de regra, o inventário ele não é um processo que corre em segredo de justiça. Tá. Algum adendo a mais, doutora Rita, que a gente possa fazer a esse assunto tão peculiar? Eu diria que, assim, a primeira coisa eu diria para as pessoas, para que elas perdessem, assim, essa sensação que, às vezes, as pessoas podem ter, do tipo, nossa, mas a pessoa acabou de falecer e eu já estou pensando no patrimônio. Não tenha esse tipo de sentimento, né? Na verdade, assim, é o contrário. Quer dizer, todo aquele patrimônio que foi construído por aquela pessoa que faleceu, ela normalmente ela constrói esse patrimônio para a família, né? Para os filhos, para a esposa, para os netos. É aquela coisa assim de quem tem sei lá, um sítio, uma fazenda. E, um dia meu neto vai vir comigo aqui nessa fazenda. Ou então um dia meu neto vai tocar isso aqui para mim. Ou quem tem uma empresa, né? Assim, essa empresa aqui, eu quero que os meus filhos toquem essa empresa quando eu não estiver mais aqui. E da importância, porque assim, para que você possa usufruir de tudo isso, né, de uma maneira que não vai te trazer problemas, né, aquela questão aí, que é aquela questão quando você compra um imóvel, mas o imóvel é de uma pessoa, e aí não inventariou, e a pessoa já morreu, aí o herdeiro já morreu também. Então, assim, é mais fácil, é mais tranquilo, e você pode usufruir daquilo que é seu de direito, né? Daquilo que foi construído pela sua família, por aquela pessoa que faleceu, e você vai poder usufruir disso de uma forma que vai atingir o fim, né? Que também a gente sempre tem que pensar que aquela pessoa que faleceu, ela tinha um objetivo, ela tinha uma vontade, né? E quando você constrói esse patrimônio, é na vontade de que você tenha a sua família sendo beneficiada disso, né? Então, o inventário é importante para que você possa efetivamente usufruir daquilo que foi deixado para você. É uma manifestação, é ótimo essa mensagem de agora, é bem importante, porque nada mais é do que também uma manifestação de afeto, né? E ela está te dando uma segurança, deixando para aquela família uma segurança financeira, jurídica até, né? Por assim dizer, para que eles possam usufruir daquilo que foi a força de trabalho que fez com que aquele falecido ente querido tenha deixado para lembrança para sempre, né? É aquela coisa assim, a pessoa faz isso para que ela não... É o último gesto de preocupação Sim. com aquela família. E, claro, o afeto é o que move tudo isso, né? Um dos pilares aí da família é o afeto, né? E quando a gente está falando aí no inventário, quando a gente está falando de patrimônio, a gente está falando de um patrimônio familiar, né? É uma questão de que estava no nome de uma pessoa, mas isso era de todos, né? Era para o usufruto de todo mundo, né? Então é importante fazer isso para que se cumpra até a última vontade dessa pessoa que faleceu. Sim, maravilha. Eu acho que é bem importante a gente salientar, trazer esses pontos, questões. Acho que é importante salientar também que sempre a gente deve buscar um advogado nessa área de família, Sim, que seja especializado nisso, que seja de sua confiança ou de confiança de alguém que tenha te indicado ele, que você confie. E nós estamos acabando a nossa programação de hoje. Tive o prazer de recebê-la aqui.
Quero que a senhora deixe as suas últimas palavras aí. Eu quem agradeço a oportunidade de poder participar, da gente poder estar falando de um assunto tão importante assim. Na verdade, o direito de família é uma área muito importante, né? Porque ele envolve muitas questões objetivas e subjetivas, né? Aqui a gente estava falando agora assim do afeto, da assistência familiar, né? De todo o núcleo familiar aí. Então, eu agradeço a oportunidade da gente poder estar falando sobre esse assunto. É claro que existem muito mais questões técnicas e específicas que isso um advogado... por isso que a importância, como a doutora bem colocou, de sempre se procurar um advogado especializado nessa área para que você possa fazer esse processo de uma forma correta, de uma forma rápida e de uma forma que atenda, né, atenda aí o objetivo dessa questão. E dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês, foi uma oportunidade ótima e é isso. Obrigada, doutora Rita. Em nome de toda a equipe da TV das Artes, eu agradeço sua presença. Espero contar com outras oportunidades. Será um prazer. Conto com você, telespectador, para estar aqui conosco nesses próximos programas. Queremos trazer sempre assuntos interessantes. Está à disposição o nosso e-mail para sugestões de assuntos e questões que podemos direcionar aqui aos nossos entrevistados.